Queridos, vamos à palavra de Deus. Eu tenho muita alegria em poder compartilhar. Domingo que vem, então, é ceia. Nosso culto é de manhã. E depois, na terça-feira, eu e o pastor Gilmar estamos embarcando para a África, para Burkina Faso. Levaremos simplesmente 48 horas de viagem até chegar na capital, mais 6 horas para chegar lá onde a Dinha mora. A questão que o governo tem alarmado sobre o fechamento das fronteiras é com a África do Sul. O nosso agente disse que para a parte do oeste, onde nós vamos, está tudo tranquilo. Nós vamos poder ir e voltar em paz. Amém, igreja? Amém. Eu creio nisso. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos, colocar a mão no seu coração e a pedir que o Senhor continue falando contigo, comigo, que Ele continue ministrando a nossa vida e que a gente possa ter um tempo bem gostoso, bem especial com a palavra. Pai, quero te agradecer por essa porta aberta, Deus, por esse lugar de compartilhar, pelo amor demonstrado aqui, pelo teu cuidado com as nossas vidas, Senhor. Quero te agradecer por cada irmão que saiu de casa e hoje está aqui. E pedir, Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Tira todas as barreiras da mente, do coração, toda a mente que está agitada, preocupada. Deus, em nome de Jesus, venha nos cercar, nos guardar, para que o Senhor possa ter acesso ao nosso coração. Nós confiamos esse tempo ao Senhor, oramos e cremos em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar sobre o tempo de recomeçar. Tempo de recomeçar. Estamos findando um ano. E que ano, né? Tantas coisas acontecendo. Hoje é o último final de semana de novembro de 2021. A partir da semana que vem, nós estamos de dias contados para acabar esse ano. Muitas coisas vão acontecendo na nossa mente quando nós vamos findar um ano, vamos fazer aniversário, vamos fechar uma data, fechar um ciclo, virar a página, escrever novas linhas. E a Bíblia, ela é recheada por novos começos. Deus é um Deus de recomeço. Nós estamos fechando um ano que veio com muitas dificuldades. 2020, pandemia. 2021, as coisas não melhoraram. Nós temos muitas pessoas que se enlutaram nesse tempo, muitas mortes, perdas financeiras, situações de acidente, de desastre. Enfim, temos muitas coisas que nos afetaram. E nós ainda não sabemos, não temos nem noção de que tudo isso nos modificou e nós não sabemos como nós estamos e como nós vamos ficar. Existe uma perspectiva de que nos próximos 2 anos nós ainda vamos estar lidando com esse resquício dessa pandemia. Então nós precisamos pensar o que não muda. Tudo isso mudou. Nós envelhecemos, nós nos desgastamos, nós nos alegramos, tantas coisas mudaram. E eu quero lembrar nessa noite daquele que era, que é e que sempre será e que nunca vai mudar. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Deus que está sempre pronto a nos amar, a nos abraçar e estar conosco cada vez que nós vamos avançando, para que a gente possa renovar, até chegarmos a encontrar com Ele. É tempo de renovação, igreja. É tempo de nós nos despertarmos, tirarmos os nossos olhos de tudo isso que está acontecendo e colocarmos os nossos olhos naquele que era, que é e que sempre será. No reino de Deus não existe essas crises. Ele continua sendo o mesmo. Nós humanos sofremos, nós precisamos administrar a nossa vida, precisamos trabalhar mais, cuidar de tantas coisas, mas nada disso mudou quem Deus é. E Ele hoje quer se revelar a nós como Deus do recomeço. A palavra recomeçar, ela quer dizer que é começar de novo.
Refazer depois de uma interrupção. Retomar. Recomeçar um trabalho, recomeçar a andar depois de um acidente, retornar a fazer qualquer coisa. E o dicionário vai dar um exemplo, recomeçar a chorar. Eu falei, mas não tinha outro exemplo para esse dicionário dar para a gente? Recomeçar a sorrir. Recomeço. O recomeço acontece porque em algum momento nós começamos e houve uma interrupção. Pau! Teve que parar. Nós tivemos que parar nossas atividades, tivemos que ficar em isolamento e tantas coisas nos causam essa sensação de interrupção. Uma mulher, quando ela é jovem e aí ela se casa, vem interrompe a vida dela de mulher solteira e agora será uma senhora. A senhora está bem acostumadinha a ser uma casadinha nova, daqui um pouco vai um bebê. E aí interrompe a vida dela e ela vai ser mãe. E dessa caminhada da vida, muitas interrupções vão acontecendo. Você está bem no trabalho, daqui um pouco precisa mudar de trabalho. Você está terminando uma faculdade, vai entrar numa profissão. Você termina, quer fazer outro curso. E a vida vai sendo recheada por interrupções. Nós paramos algo e precisamos recomeçar. E assim é o ciclo da vida. Nós um dia fomos crianças, fomos jovens, hoje já mais jovens, alguns mais jovens dos jovens. Então, é o tempo de recomeçar. Deus compartilha essa palavra para que a gente possa finalizar um ano em Deus e continuar um ano em Deus. Porque Ele é conosco em meio a todas as dificuldades. Ele está conosco. Se tem alguém que está com a gente na dificuldade, é Deus. Ele jamais te deixará. Queria que você desse uma olhada para a pessoa do lado, dá um sorrisinho para ela, pisca os olhinhos. Para frente, para trás, né? Um dia essa pessoa não vai estar mais do seu lado. E isso é um fato. Eu falava com o pastor Gilmar que eu li num livro que diz assim, que daqui ninguém sai vivo. E um dia as coisas vão mudar, por isso nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos hoje. O hoje nós temos, amanhã não nos pertence. Hoje nós estamos aqui reunidos e Deus quer ministrar o nosso coração de tantas promessas que Ele já nos fez, de tantos momentos que nós já tivemos com Ele, de tantos sonhos que nós guardamos e muitas vezes já nem acreditamos mais. É um tempo de recomeçar. Então, se houve uma interrupção na tua vida, se você lembra de que algo você fazia e hoje você não faz mais, essa palavra é para você, ela é para mim. Ela vem mexer com o meu coração, ela vem me convidar a viver uma vida de continuidade com Deus. Então, a interrupção ela pode ser chamada de um abandono. Você sofreu um abandono, amava tanto, mas te deixou, foi embora. Ela pode ser também chamada de dar um tempo. Fazia isso, aquilo, agora eu vou dar um tempo. A interrupção também, ela pode ser, não, deixa que os mais jovens fazem. Já passei dessa fase. A interrupção pode vir através de uma decepção. Não faço mais. Tá pensando o quê? Deixa, não vou mais fazer. A interrupção pode vir através de uma frustração. Eu esperava tanto que aquilo seria diferente e quando aconteceu, trouxe uma tristeza. Eu quero pensar sobre a palavra recomeçar como oportunidade que Deus está nos dando de não pararmos, mas de entendermos que as interrupções acontecem e nós temos a oportunidade de recomeçar, a oportunidade de dar novo passo, a oportunidade de não desistir. E para isso eu quero usar um texto que ele fala muito no meu coração, Apocalipse 2. Você vai até dizer que eu já falei sobre isso aqui, e é verdade. Apocalipse 2,
ele é a carta à igreja de Éfeso, uma igreja que trazia ensinamentos sobre família, relacionamentos, cuidados uns com os outros. Se você ler a carta de Éfeso na Bíblia, você vai ver que ela tem uma base toda especial em relacionamento. Ela vai falar do marido, cuidar da esposa cuidar do marido, dos pais, dos filhos, dos empregados, do patrão, ela vai trazer relacionamento. Então essa carta, ela vem falando sobre a igreja de Éfeso e começa assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Olha que coisa linda, não é, igreja? Ouvir um elogio desse, alguém que olha e diz: olha, eu conheço as tuas obras. Eu vejo quando você arruma a cadeira da igreja, eu vejo quando você serve teu marido, eu vejo quando você é gentil no trânsito, eu vejo quando você se indigna porque você vê os malfeitores e você vai lá e descobre que eles são mentirosos mesmos. Olha, eu conheço o sacrifício que você faz como mulher para cuidar da casa, da empresa e dos filhos. Você é perseverante. Olha que coisa boa ouvir que alguém vê tudo que a gente faz. É gostoso ou não é? É, né? É muito legal. Porém, versículo 4, tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Que amor é esse, né, igreja? Que amor é esse? Que tantas vezes nós vamos nos envolvendo com coisas, com situações que nos interrompem, e aqui é uma interrupção. Você fazia, você andava, você perseverava, você lutava contra os maus, mas uma interrupção. Perdeu o primeiro amor. Perdeu o primeiro amor. Então eu tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor. E agora não fica só nessa revelação de algo que está errado. Deus vem e traz a solução. Ele elogiou e ele disse: olha, eu amo tanto você que eu preciso te contar um negócio. Você perdeu o primeiro amor. Agora eu quero te dar uma chance de recomeçar. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Olha que lindo, vamos parar aqui. Lembra aonde você parou. Sabe aquela correria, aquele amor, fazia, cuidava, gastava tempo, e daqui um pouco foi esfriando, já não fala com a vizinha, já não ajuda mais, oferta menos, não participa, e começa a ficar rancoroso, lia a Bíblia, já não lê mais, ouvia louvor e já não quer mais. Uma interrupção para que a gente possa recomeçar. Então, vai ficar tantas coisas e de repente você começa a lembrar: nossa, eu já gastei horas ficando lá no jovem. Mas hoje eu não vou mais. Eu fazia eventos, eu fazia aquilo. Eu amava pegar todos os negocinhos fosse para mandar essa cesta para abençoar a pessoa. Mas eu te deixo, né? Tá tão difícil. Meus salários poderiam vir na pandemia, as coisas não são tão boas. Lembra aonde você caiu. Eu acho tão incrível.
recomeçando, eu acho tão incrível a palavra de Deus, que o amor de Deus me constrange a pensar nisso como um amigo, uma amiga que me ama muito e diz assim, fofo, olha só, você fazia isso, isso e isso, querida, e agora, o que você está fazendo da vida? Lembra como você era e onde você parou. Lembra disso. Nós temos muita dificuldade de lembrar da nossa vida. Nós temos dificuldade de acessar a nossa memória e nós vamos indo no automático, no automático. Dava aula para criança, agora não dá mais. Ajudava no estacionamento, não ajuda mais. Era gentil com a vizinha, agora nem olha para ela. Era gentil com o trânsito, agora está buzinando. Lembra aonde você caiu. Era uma pessoa destemida, ajudava os outros, agora está morrendo de medo da Covid. Não ajuda ninguém. Lembra das obras que você fazia. Porque o texto começa Deus dizendo, eu lembro das tuas obras. Você era perseverante, igreja. Você não se acomodava com o mal, você lutava contra o mal. Eu vejo as tuas obras e tenho saudade de ver isso de novo em você. Lembra como você era e aonde você parou de fazer essas coisas. Agora não fica lamentando o passado não, é uma dica. Só lembra, se arrepende e volta às práticas das boas obras. É ligeiro o negócio. Quem fica lamentando muito o passado vai ficar depressivo, vai ficar triste, vai ficar para baixo. Quando o passado se presentifica, ele vem na nossa mente, mexe com a gente tem que arrumar ele, fazer paz com o nosso passado e deixar ele no passado. O nosso passado conta a nossa história. Só que se nós ficarmos olhando só para o passado, o que acontece com alguém dirigindo só olhando no retrovisor? O que vai acontecer? Os homens aí me respondam. O que vai acontecer? Uma interrupção. Vai bater? Nosso espelho retrovisor é para a gente dar uma olhadinha. Mas o nosso alvo é olhar para frente. Se você vai dar ré, você tem vários acessos para isso. É importante nós olharmos o nosso passado. Primeiro, para lembrar das coisas boas que nós já fizemos. E segundo, para organizar aquilo que ficou mal digerido. Porque se nós ficamos olhando para o nosso passado, vai danificar o nosso futuro. A gente vai perder o caminho. Então o texto nos diz, lembra onde você caiu. Te arrepende. E arrepender é mudar de rota, é recalculando a rota. É não fazer mais o que se fazia. Agora volta a praticar as primeiras obras, que eram obras de amor. Eram obras de amor. Porque é o primeiro amor que foi perdido. E ele foi perdido quando interrompeu, quando parou. Nós não podemos nos dar o luxo de parar. Nós precisamos renovar, refazer, recomeçar, para não perder. Então, quando nós lembramos, nós nos arrependemos e nós então voltamos a praticar, a gente entra no tempo de recomeçar. De recomeçar. E Deus quer trabalhar na nossa vida. Esse tempo de recomeçar, recomeçar como cristão, recomeçar como igreja, recomeçar a viver o primeiro amor, a viver aquela empolgação pela palavra, aquele compromisso pela palavra, aquela aliança com a vida cristã, para que Deus não tenha nada contra nós. Então, quando Deus nos dá essa alerta, nós precisamos pensar e reorganizar os próximos passos. Ok, eu lembrei tudo o que eu fazia, que eu gostava de fazer. Só que o tempo passou. E eu já não consigo fazer mais o que eu fazia antes. Alguém se identifica com isso, igreja? A gente muda. Em meio à caminhada, a gente muda.
E quando a Bíblia diz que é para nós voltarmos a fazer, não quer dizer que nós vamos fazer as mesmas coisas. Quer dizer que nós vamos voltar a ter a intenção do coração em agradar a Deus, em viver intensamente com Deus e amá-lo de tal forma que na nossa condição atual nós vamos voltar à prática das primeiras obras. Entendem isso? Então, é um absurdo pensar que uma pessoa de 80 anos agora vai vir para a live e vai pular 2 horas com eles num louvorzão. É quase que um infarto. A gente vai ter que chamar o SAMU, o socorrista, né? Deixar de plantão. Por quê? Porque as coisas mudam. Há um tempo para todas as coisas. E nós precisamos entender isso. Quando a gente se acomoda em olhar para o passado, a gente fica dizendo, ai, mas era tão bom aquela vigília que ia das 5 da... Eu ia numa igreja que a nossa vigília começava às 10 da noite e acabava às 5 da manhã. Meu irmão estava saindo para trabalhar, eu estava chegando da igreja. Uau! Passou a igreja. Mas passou bem passado. Não dou conta. Amo orar. E se Deus vai falar comigo de madrugada, é em sonho. Tenho certeza disso. As coisas mudam e nós precisamos respeitar isso. O importante é nós voltarmos à prática do primeiro amor. Senhor, eu não tenho mais 15. Eu já estou com 5 vezes 15. Tantas vezes 15. Mas eu posso fazer algo. Eu tenho algo para oferecer ao Senhor. Eu tenho algo do primeiro amor que ferve dentro de mim, de gratidão de toda a história que eu já tenho com o Senhor. E então vem o renovo, então vem o recomeço. A igreja está num tempo que precisa recomeçar. Porque em meio às questões pandêmicas que mundialmente nós estamos vivendo, existe um povo que acredita num Deus que não muda e que não é abalado. E é neste lugar que se encontra cura e restauração, igreja, no qual o mundo inteiro está buscando. Nós temos. É recomeçar em Deus. É acreditar que quando Deus nos diz, olha, o que você está fazendo agora da tua vida? É porque Ele tem saudade de nós. E quer que a nossa vida seja aplicada no reino dEle. Então nós precisamos arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Para isso, nós precisamos do texto de Romanos 12. Atenção, atenção, desligue o seu celular. Romanos 12, que vai nos dar uma dica sobre o que nós podemos fazer para recomeçar. Precisamos recomeçar. E para recomeçar, a gente precisa cuidar do nosso coração. Romanos 12 vai dizer, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos precisando deixar que Deus transforme a nossa mente. Precisamos deixar que isso aconteça, então não resista a Deus. Se entregue àquilo que Deus tem lançado sementinhas dentro do teu coração. E para um novo tempo, nós precisamos de um novo coração. Coração velho, cheio de mágoa, de ranço, de tristeza, desacreditado. Vai dizer, não vou pegar, para quê? Entregar coisa. Já participei antigamente. Coração velho precisa de faxina, de limpeza. Precisa deixar o Espírito vir e arrancar todo esse ranço, para que venha algo novo de Deus. É impossível recebermos algo novo de Deus se estamos presos nas velhas obras. Estamos presos na época da interrupção.
Estamos presos com, não me chamou. Igreja, precisamos apresentar a Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Não é nada emocional, é racional. Isso me traz a ideia de que eu preciso mudar a minha mente e pensar como Deus pensa. É a cosmovisão. Se a minha mente está ligada em como a comunidade pensa, a sociedade pensa, as coisas pensam, então eu vou afundar mesmo. Agora, se a minha mente está ligada no que Deus pensa, se a minha vida está firmada em quem Deus é, se eu sei que eu só estou aqui porque Ele me concede o ar que eu respiro, então a minha mente tem que ser renovada, transformada, para que eu tenha um novo coração e um tempo de recomeço. Respira fundo e faz. Como é que a gente fica casado 28 anos, 30 anos, 50 anos, se não tiver um recomeço, igreja? Se não tiver um renovo, já vou explicando para os mais jovenzinhos. Tem que renovar, tem que fazer lua de mel, tem que fazer acordo de novo. Viu, Glasen? Vai chegar a varoa, já fica perto assim, ó. Tem que recomeçar. Como é que a gente mantém uma empresa? Se você está em 2021 querendo manter a duplicata dos anos 80 lá no seu caixa, não dá, tem que renovar. Tem que renovar. Como que nós renovamos em todas as áreas e não vamos renovar na vida espiritual? Precisamos deixar que Deus transforme a nossa mente para pensarmos como Deus pensa. Para sentirmos como Deus sente. Por isso que hoje, quando a gente estava colocando os papeizinhos na árvore, eu pensei em sementes, como se a gente plantasse sementes ali. Você vai pegar essa semente e vai dar vida para ela. Vai trazer ela em espécie. E essa espécie vai alegrar o coração de pessoas que não teriam isso. Não é legal? É uma renovação do espírito. Ai, mas só no Natal? Para de reclamar, pelo menos no Natal. Vamos renovar a nossa mente. Vamos permitir que o Senhor renove a nossa mente. Não conforme o padrão deste mundo, mas conforme Deus pensa. Olha, eu tenho pedido a Deus esses dias. Deus, eu quero tanto pensar como o Senhor pensa. Eu quero ver como o Senhor vê. Tem um texto de Jó, que é o meu texto desse ano, que diz Jó para Deus: eu falei de coisas que eu não sabia. Coisas que eram grandes demais para mim, eu não entendia. Eu disse: Deus, não me deixa falar nada. Eu quero viver contigo, eu quero entender o teu reino, eu quero conhecer o teu coração. Eu quero participar da vida de tal forma que eu não precise falar igual Jó. Ai, Senhor, falei de coisas que eram grandes demais e eu não sabia. Quero poder estar mergulhada nesse reino no qual Deus abre os meus olhos para ver nas pequenas coisas que é Ele que faz, que é Ele que age, que é Ele que governa, porque não há vida sem Deus. Ele é quem me convida a viver. E Romanos faz essa alerta para a gente. Quer viver uma vida abençoada? Quer ser abençoado no trabalho? Quer ser abençoado em meio ao mundo que está vivendo pandemia? Pensa como Deus pensa. Se arrisca como Deus arrisca. Seja fiel naquilo que Deus diz que é para ser. A carta de Éfeso, ele diz assim: você gosta do que eu gosto e você odeia o que eu odeio. Eu quero tanto que Deus fale isso de mim. Olha, como você gosta do que eu gosto, como você não gosta do que eu não gosto. Que relacionamento gostoso. Que vida íntima. Eu e o pastor Gilmar estávamos brincando ontem, enquanto nós viajávamos, que eu sou branca e ele é preto. Eu sou introspecta e ele é extrovertido. E fomos brincando com essas coisas, né? E é bastante diferença. Bastante. Eu sou dia e ele é noite. E como Deus
pode alegrar tanto o nosso coração com coisas tão diferentes. Sabe por quê? Porque nós decidimos pensar como Deus pensa. E para isso nós precisamos viver o renovo de Deus. Primeiro, renova a minha mente, Senhor, para que eu possa aproveitar o tempo de recomeçar. Para que eu possa curar o meu coração de tudo que magoou nesse tempo de interrupção. Eu não sei qual é a tua interrupção. Eu sei das minhas, eu sei de quantas coisas eu já passei e tenho passado. E que eu tenho que me desafiar a dar o próximo passo e falar, não, eu vou, mas você tem as tuas interrupções. E Deus quer curar o teu coração hoje, para que você possa viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então nós precisamos pensar em algumas coisas que a gente precisa aceitar e adaptar. Quando nós aceitamos que a nossa cosmovisão não é a do reino de Deus, nós vamos nos adaptar a pensar como Deus pensa. Ah, não vou dar dízimo, não vou dar oferta, ai, diminuiu meu salário, 13º, dá dízimo também. Quando a gente ajusta para as coisas de Deus, a gente vai entender o que é a relação com o dinheiro. Vai entender. Então nós precisamos aceitar para poder adaptar. Aceitar que deixamos de fazer tantas coisas ao Senhor, por isso esfriamos. Por isso o amor não foi nutrido. E se eu aceito isso, eu vou adaptar a minha vida agora. Eu vou voltar, Senhor, eu vou recomeçar, é tempo de recomeço. Então eu fazia 1000 coisas, eu vou fazer uma, então faça uma. Porque a adaptação é o teu tempo. Mas não deixe de fazer. Não use desculpas para se aliviar da tua culpa. Ai, Senhor, eu não posso, eu tenho filho pequeno. Ah, filho é bênção, não é maldição. Não é atropelo. Não dá de um jeito, vai adaptar para dar de outro, porque você tem filho e é uma bênção. Estão comigo? Sim. Posso seguir? Sim. Fofa que nem um cactus, né? Então vamos lá. Quando eu entendo que eu tenho coisas a aceitar e adaptar, eu vou reconhecer Eclesiastes 3, que há um tempo para todas as coisas. E é muito difícil nós aceitarmos que há o tempo de chorar. É muito difícil a gente aceitar que há o tempo de perder. É difícil a gente aceitar que há o tempo de não ganhar o que tanto a gente queria. É difícil a gente aceitar que a gente não vai ser curado, que a gente vai ter que conviver com uma doença crônica. Mas há um tempo para todas as coisas. Se eu aceito que há um tempo para todas as coisas, eu vou adaptar, vou buscar tratamento, vou viver feliz, vou pedir ajuda, vou curar o coração que está ferido. Concordam comigo? Nós também precisamos aceitar que nós mudamos com as coisas que vão acontecendo na nossa vida. E às vezes a gente fica tão coisado que a gente não sabe nem explicar que coisa é essa que está mudando a gente. Mas é isso mesmo. Nós vamos mudando e encontramos de vez em quando com a maturidade. De vez em quando a gente encontra com a sabedoria. Uau, tive uma decisão sábia. Ah, senti que isso que eu fiz estava bem madura. E às vezes a gente está firme igual prego na gelatina. Mas a gente está. Aceita, querido, que não é todo dia flores e nem amores. Mas é todo dia vida. E a vida é movimento. A vida nos convida para movimento. A Bíblia é o livro mais triste que eu já li em toda a minha vida. Porque fala de um amor sacrificial, ele morre porque me ama. Olha que coisa linda. Romeu e Julieta tentou copiar e deu ruim. Deu ruim. Não deu certo. E nós temos que renovar a nossa cosmovisão. Eu tenho tantas coisas para falar, esse horário vai passando. Por quê? Porque nós temos a visão romântica de Hollywood, da Disney. E aí a gente se choca com as dificuldades da vida. Precisamos renovar a nossa mente e pensar como Deus pensa. Esse amor tão lindo, mas tão sacrificial, que cuida de nós em todos os detalhes.
Nós precisamos aceitar quem nós somos e parar de querer agradar os outros. Nós precisamos aceitar quem nós somos e conviver com quem nós somos. É o mais difícil, porque Deus nos fez únicos. Se você deixar, quero que grave bem isso. Se você deixar de ser você e ficar tentando ser quem você não é, estão comigo no raciocínio? Vai faltar você. Vai faltar você. Vai faltar porque Deus fez você e não fez copinhas. Ele fez você, só você é assim. E Ele conta com o jeitinho que você é, para que a glória dEle seja manifesta nesta terra. Então aceita quem você é, aceita a tua história e segue com Ele nesse tempo de recomeço, porque Deus precisa da gente como a gente é. É claro que Ele vai tirando uma coisinha aqui, arrumando outra ali, um homenzinho torto que morava na casinha torta, e vai ajeitando o nosso caminho, mas nos fez únicos. Ninguém ocupa o teu lugar, você tem que ocupar. Diga assim comigo: eu preciso ocupar o meu lugar. Diz isso de novo: eu preciso ocupar o meu lugar. Respira bem fundo e vamos seguir. E as nossas interrupções nos levam ao recomeço. Então, nós temos que valorizar elas também. Elas nos dão a chance de recomeçar. Elas nos dão a chance de continuarmos a viver uma vida incrível com Deus. A maior parte das nossas interrupções vem porque nós criamos expectativas que não vão acontecer. Mas nós precisamos voltar o nosso coração a Deus. E é um Deus que resgata a nossa vida. E eu quero encerrar esse raciocínio falando um pouquinho sobre Isaías 43. Se você tem aí sua Bíblia, pode abrir. Depois medite sobre esses textos. Medite sobre a palavra. Ela é que nos alimenta, que enche a nossa alma, enche o nosso espírito. E nos faz acreditar que nós podemos seguir uma vida diferente. Isaías 43, ele vai dizer assim: mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó. Mas não é só para o Jacó da igreja. E que o formou, ó Israel. Não tenha medo. Olha aqui para mim. Qual é a maior dificuldade que nós enfrentamos hoje socialmente? Medo. Medo. Ansiedade, pânico, depressão, medo. Medo de deixar o carro, medo de deixar a família, medo de estacionar, medo de andar por aí, medo das coisas que podem acontecer. Medo. A Bíblia diz que tem mais de 365 vezes, em algumas traduções, escrito: não temas. Medo. O medo entrou na humanidade com a desobediência. Adão disse: vi que estava nu, tive medo e me escondi. Não tenha medo. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de reconhecer que aí dentro do seu coração tem coisas que fervem para acontecer. Não tenha medo dos desafios que a vida nos coloca. Não tenha medo. Não tenha medo de viver momentos de luto. Salmo diz que o justo não teme más notícias. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de perder o emprego. Não tenha medo de dar o teu dízimo, a tua oferta. Não tenha medo. Não tenha medo. Se você tiver a sua mente com
os padrões deste mundo, você vai viver com medo. Mas quando nós olhamos para Deus, que é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso, é o Deus criador dos céus e da terra, e que é um Pai de amor, eu posso entender que Ele está dizendo: filha, não tenha medo. E o texto vai dizer assim: porque eu o remi. Não ficamos por aí soltos, sem proteção. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Não tenha medo do tempo de recomeçar. Bota o teu pé e anda. Ame as pessoas, marque a vida das pessoas com amor. Marque a vida das pessoas com suprimento, que é Deus que te dá o alimento para você compartilhar. Marque a vida daqueles que são eternos. As coisas vão passar, os móveis vão estragar, o cupim vai comer, a traça vai roer, mas ame o que é eterno. Não tenha medo. Eu o remi. Eu chamei pelo teu nome, você é meu. Nós pertencemos a um Deus que cuida de nós. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirá, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Glória a Deus. Esse texto vai trazer 3 verbos. Ele nos criou. É Deus quem nos criou. Nós somos dele. Ninguém tem o poder de criar, só Deus. Ele é Deus criador. E divide isso conosco na nossa criatividade e no processo de gerarmos uma vida. Então Ele criou, Ele é responsável pelo que Ele fez. Ele remiu. Ele remiu. Sabe quando você tem uma dívida e você tem que pagar, senão você vai perder alguma coisa? Ou você tem, sei lá, que vai perder. Ele foi lá e pagou isso. Pagou, pronto, está pago, você está livre, vai embora, né? Ele pagou nossa dívida, Ele nos remiu. Ele nos chamou. Não deixou a gente largado, abandonado por aí, um olhando para o outro assim: o que vamos fazer agora? Não, Ele nos chamou: vem aqui, você é meu. Eu vou cuidar de você. Igreja, quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Porque eu sei que Deus cuida de mim. Eu tenho um Deus a quem eu posso pertencer. Eu tenho uma igreja, eu tenho irmãos, eu tenho amigos, eu tenho família. É marca de amor, é símbolo de amor. E que amor é esse? Aquele amor que lá em Apocalipse está dizendo: ei, você perdeu o primeiro amor. O amor da visão bíblica, da visão de Deus, não é a emoção agradável de estar apaixonado. É o compromisso, é a decisão de cuidar, de valorizar, de preservar, de curar, de atrair e de aconchegar. Deus quer te aconchegar, te curar, te atrair, cuidar de você. Foi a decisão dele. Então ele diz: não deixa apagar o teu primeiro amor, porque eu te remi, chamei pelo teu nome e tu és meu. Eu cuido de você. Quando você passar por qualquer situação difícil, veja, igreja, não está prometendo tempos fáceis. Não é o evangelho das coisas lindas, boas e prósperas. É o evangelho do cuidado, do compromisso que não vai nos abandonar.
E ainda vai cuidar do que nós precisamos, porque Ele tem compromisso com a sua decisão e com a sua palavra. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Não tenha medo. Porque se você tiver que passar pelas águas, Ele vai passar com você. Se tiver que passar pelo fogo, Ele vai passar com você. Eu estava procurando a roupa para vir para o culto e nós fizemos para o casamento do Gucci essa roupinha de par aqui. E tinha o pano para colocar no cabelo. E nós tivemos um terrível incidente na nossa casa. Quando ela foi arrombada, esse pano estava numa bolsa de artesanato, de coisas, e o ladrão levou. E hoje, quando eu estava mexendo nas coisas e procurando, eu lembrei disso. E aí eu dei glória a Deus, nós tínhamos seguro. E o Valério me atendeu na hora, eu nervosa, tremendo. Assim, a gente tinha chego do Ecos. E naquela noite, passei várias noites muito difíceis, muito difíceis. Aquela sensação de invasão, de insegurança. E hoje, enquanto eu procurava o pano, isso veio. E eu disse, pera lá, né? Já tenho todos os meus bens de volta, o paninho não voltou, mas agora eu vou na África. Eu vou buscar o pano, porque esse tecido veio de lá. Eu disse, Deus, Tu és maior na nossa vida. Tu és maior. Não tenha medo. Eu estarei com você. Eu estarei com você. É difícil passar por um momento difícil? Muito difícil. Muito difícil. Não é? Você já passou por um momento difícil? Levanta sua mão que eu quero ver. Você que está em casa, já passou por um momento difícil? Passou sozinho ou passou acompanhado? Quando nós escolhemos Deus, nós passamos acompanhado. E aí Ele diz, não tenha medo. Eu queria que você saísse com isso daqui hoje. Não tenha medo, igreja. Bota o pé para recomeçar. Sonha os sonhos de Deus. Faz tudo direitinho. Tenta ser honesto, seguir a palavra, seguir a vida correta. Busque a Deus, ande em família, congregue. Mas não tenha medo, bota o teu pé e deixa Deus abrir o mar. Não tenha medo, porque Ele é conosco. Ele chora as tuas dores e se alegra com as tuas alegrias. Mas como a gente é humano, não tem como isentar do sofrimento. Faz parte da condição humana. Mas um dia nós estaremos na glória, onde não teremos mais esse sofrimento. Mas eu não quero viver uma vida aqui esperando a glória. Eu quero viver uma vida aqui experimentando a glória. Porque a palavra diz que quando eu encontro com o Senhor, Ele vai manifestando a transformação na minha vida de glória em glória. Até que um dia nós estaremos com Ele. Eu não quero ser o da última hora, eu quero ser de todas as horas. Porque assim eu posso provar a bondade, o amor, a grandeza, a riqueza, o carinho, o cuidado, o aconchego. Como diz, Ele é o Deus que nos aconchega. Este é o amor de Deus, então não tenha medo. O amor de Deus não é a paixão que te abandonou. O amor de Deus não é a empolgação da amiga que disse que estaria contigo e depois te deixou. O amor de Deus não é aquele que fala, conta comigo e depois a pessoa vira as costas. Não! Nós temos que reconhecer o amor de Deus. E Ele diz, não tenha medo. Eu estarei com você. Amém?